Oi, gente, bom dia. Dia 6 de janeiro de 2025 e aqui nós estamos para conversar sobre a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo você aí e muito obrigado por compartilhar comigo esse momento de reflexão da palavra do Senhor. Quero começar essa reflexão te fazendo uma pergunta. Você já fez uma colheita surpresa? Você já fez uma colheita surpresa? É possível que você fale assim: não, eu não sou do meio agrícola. Hoje em dia a gente é mais urbano, né? A gente não tem a vida agrícola, então certamente a gente não fez nenhuma colheita surpresa. Tá, mas a vida sempre nos faz ter algum tipo de colheita surpresa e a gente não se dá conta. Porque todas as vezes que a gente fala em colheita, a gente pensa na planta, a gente pensa na semente, a gente pensa na terra, a gente pensa em todo o processo de uma colheita normal. Mas existem colheitas que a gente faz na vida que não tem nada a ver com a terra, não tem nada a ver com semente, não tem nada a ver com a planta, tem a ver com a vida. E muitas colheitas surpresas a gente faz na vida também sem ter noção de que é uma colheita, né? Vamos ler o texto bíblico que vai dar uma base para a gente nessa manhã. O texto é Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, um texto bastante conhecido, que diz assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, para que depois de muitos dias o acharás. Porque depois de muitos dias o acharás. Então, e no versículo 2 ele fala assim, ó: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Vamos meditar sobre esse texto. Esse texto fala sobre colheita. Esse texto fala sobre plantio. Lançar o pão sobre as águas tem a ver com lançar as coisas a um destino incerto. É você fazer um investimento num destino que você não tem, incerto mesmo, é desconhecido. Quando você escreve uma carta, não sei se você ainda faz isso, mas quando você escreve uma carta, ou você escreve um e-mail, ou você envia um WhatsApp, você tem um remetente. Você é o remetente e você tem um destinatário. Então você escreve com um destino definido. Bom, eu quero que a Jusilaine leia esse WhatsApp. Eu quero que a Carla leia esse e-mail. Eu quero que a Sandra receba essa mensagem. Então você está endereçando a mensagem para uma pessoa. Você está lançando essa mensagem para a pessoa. Mas lançar o pão sobre as águas fala sobre você fazer um investimento num destino desconhecido. Por quê? É como o texto aqui ele sugere a ideia do plantio numa terra ou numa terra alagada. Imagina um campo de futebol todo alagado. E o campo de futebol é muito grande. Se você precisasse lançar cada semente em todas as dimensões, uma semente a cada, né, se fizesse vários sulcos ou várias perfurações para semear ao longo de um campo de futebol, você poderia levar muito tempo. Mas imagina que esse campo de futebol ficou alagado. Deu muita chuva esses dias, alagou muitos lugares aí, né? Imagina que esse campo está alagado. Aí você pega a semente todas de uma vez e joga naquele monte de água. Deixa ele jogar em cima da água. E a água ela é corrente, ela está em movimento. A água está em movimento. Quando essa água baixar, as sementes elas vão cair em lugares que você talvez nem fosse chegar lá. É isso que está falando aqui. Lança o pão sobre as águas tem a ver com a ideia de lançar semente de trigos num campo alagado. Para a pessoa que trabalhava com plantio, isso era muito bom. Quando a cheia do rio subia, então ele jogava o pão e a água ia levando aquela semente. Ele jogava aquela semente, o trigo, né? E ela ia sendo levada. Quando a água baixava, ele tinha plantado em muito espaço, que ele não percorreria com muita facilidade se fosse a pé. E na vida também acontece esse tipo de coisa. Com quantas pessoas você lida todo dia? Quantas pessoas você já lidou ao longo da sua vida? Tem portas se abrindo para você porque foram pães que você lançou sobre as águas, pães que você lançou sobre as águas e você nem sabia. Talvez você deu um abraço numa pessoa que fez toda a diferença na vida dela 10 anos atrás. E essa pessoa está dando abraços em outras pessoas aí como um resultado, como uma colheita sua, que você não tem nem noção que foi uma colheita sua. Eu não sei se estou me fazendo entender. Talvez você doou um pouco do seu tempo para uma pessoa e isso fez toda a diferença na vida dele. E agora Deus está abrindo portas para abençoar a sua vida em pagamento dessa sua generosidade lá de trás. Que você nem sabe que foi uma generosidade.
Você só teve vontade de ter um pouco mais de tempo falando com essa pessoa ou ouvindo essa pessoa. Você só dedicou um pouquinho mais de tempo orando por essa pessoa. Você deu uma oferta. Você falou, fulano, o Lucas vai para o campo missionário agora em janeiro. O Lucas Gustavo, nosso lá da igreja, o guitarrista, ele vai para o campo missionário, pescador jovem agora em janeiro. Aí você pensa assim, vou dar uma oferta para ajudar o Lucas nessa viagem. Você está lançando pão sobre as águas. Né? Amanhã ou depois, ele vai passar isso para frente. Outras pessoas vão ser beneficiadas por causa desse gesto que você fez. Então, às vezes a gente não tem nem noção do que você está fazendo, do que você está falando, o resultado final disso. Você está plantando num campo alagado. Você está jogando semente num campo alagado. Você está jogando o pão sobre as águas, né? E Deus é muito justo. Ele é tão justo que Ele nos recompensa pela generosidade que a gente presta. Jesus falou assim, está lá em Mateus capítulo... Está lá em Mateus capítulo 10. Capítulo 10, lá de Mateus, vai dizer assim, se alguém der um copo de água fria para um desses pequeninos, terá recompensa, terá galardão de um profeta. Entende? Então Deus valoriza até um copo de água gelado para uma pessoa. Naquele contexto de deserto, onde aqueles homens andavam, os discípulos de Jesus andavam pelo deserto quente, né? Precisando de matar aquela sede. E aí algum generoso fala, aqui, ô missionário, vem cá, toma um copo d'água aqui. Jesus falou, aquele que tiver um gesto desse, vai receber o mesmo galardão de um profeta. Deus é muito justo. Entende? Então, o que o apóstolo Paulo fala? Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. E aqui no texto de Eclesiastes que a gente leu, ele fala assim, reparte com 7 e ainda reparta com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Vai repartindo. Se você tem para repartir, reparte. Reparte seu tempo, reparte seu recurso, reparte os seus bens, seja generoso. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Está escrito no livro de Atos, capítulo 20, né? Está escrito isso lá. Entende? E também Jesus falou assim, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Era estrangeiro, me acolheste. Estava nu, me vestiste. Estava na prisão ou no hospital, você foi lá me visitar. Aí os discípulos vão perguntar para ele assim, lá em Mateus 25 está falando sobre isso, né? Mas quando nós te vimos nessa condição, Senhor, toda vez que você faz isso a uma pessoa, você está fazendo para mim. É por isso que o ditado popular diz que aquele que beneficia o pobre, empresta para Deus. Aquele que dá para o pobre, empresta para Deus. Então, lança o teu pão sobre as águas. Essa é a mensagem. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente muitas vezes só quer reter. A gente quer ser igualzinho o Mar Morto, né? O Mar Morto, ele só retém. A gente só quer reter. E, na verdade, quanto mais você dá, mais você recebe. Provérbios 11, 25 vai falar que o generoso prosperará. Aquele que é generoso prosperará, né? E também Provérbios 11, 24 vai dizer assim, há quem dê generosamente, e esse vê sua riqueza aumentando. Essa mensagem, essa reflexão, me veio quando eu assisti uma entrevista de alguém que falava sobre o Silvio Santos. Aí essa pessoa falou assim, o Silvio Santos deu muito dinheiro para muitas pessoas ao longo de toda a sua vida, né? Aí a pessoa que estava sendo entrevistada, que era um judeu, ele falou assim, por isso que ele era milionário, por isso que ele ficou milionário. É um princípio judaico, sabe? A nossa Bíblia, ela tem toda uma conotação judaica. Ela segue toda uma cultura judaica. Se você nunca pensou isso, pode pensar, pode observar. Ela é toda uma cultura judaica. Ela foi formada lá. Ela fala sobre esse povo. E dentro dos princípios desse povo está a questão da generosidade. Só para você ter uma ideia, por exemplo, durante a colheita, as pessoas que eram funcionários do Senhor da terra lá, que tinham que colher, a lei de Moisés falava assim, o que tiver no chão você não leva, você vai colher só o que está na árvore, o que tiver no chão, se tiver uma manga no chão, você deixa lá. Isso aí é para as pessoas que não têm condições de plantar, para que eles também tenham, entende? Só para você ter uma outra ideia, e no caso aí a Ruth foi beneficiada nesse sentido, porque ela pediu para ficar no plantio, nas terras do primo dela,
que ela nem sabia se era primo, mas ficou nas terras do primo dela e colhia o que estava no chão. Entende? Só para você ter outra ideia, a Bíblia vai dizer que existia leis que beneficiavam os escravos. A gente sempre, escravidão era coisa horrível. De fato, escravidão é uma coisa horrível. Mas a escravidão, no contexto bíblico e no contexto dos judeus, era até uma bênção, porque o escravo, ele tinha, no final das contas, ele recebia uma terra do seu senhor, ele recebia uma grana, sabe? Ele não, era proibido libertar um escravo sem pagar ele pelo trabalho que ele prestou, sem dar a ele uma terra para ele viver. E sem contar que a pessoa escrava, ela tinha onde morar, ela tinha uma terra, ela tinha uma condição de vida financiada pelo seu senhor. Entende? Então, dá uma estudada sobre isso e você vai ver. Então, a generosidade na Bíblia é uma coisa muito bem vista. Nós já falamos aqui em outra ocasião que Deus vê o relacionamento interpessoal de amor, Deus vê isso com muita preciosidade. Muita preciosidade. Eu só citei alguns textos, eu tenho um monte de textos que eu escrevi aqui, que eu achei aqui na Bíblia, falando sobre prosperidade, a ligação entre prosperidade e generosidade. Existe uma ligação muito estreita entre essas duas coisas. Então, se você quer ser uma pessoa próspera em todo o seu sentido, seja generoso. É por isso que você vai ver na igreja primitiva, lá no capítulo 2, 3, 4 de Atos, que todos eles vendiam suas fazendas e pegavam o dinheiro que vendia e colocavam à disposição de todo mundo, para todo mundo usar. Porque eles não admitiam a ideia de um ter muito e outro ter pouco. Então eles queriam que todo mundo tivesse alegria. É por isso que também em Mateus 25, Jesus vai falar sobre um grande banquete, né? Ele fala, faz um banquete e chama todo mundo que está na rua. Era muito comum isso na cultura judaica. A mulher que achou a dracma perdida em Lucas capítulo 15, o que ela fez? Achou a dracma e chamou todo mundo para festejar com ela. Era muito comum uma pessoa feliz, como o pai do filho pródigo, por exemplo, estando ele feliz, ele chamava todo mundo da vizinhança para ir, vem cear comigo, vem cá, e fazia uma festa. Então, generosidade, né? Generosidade faz com que a gente tenha uma colheita surpresa na vida. Agradece a Deus pelas portas que Deus está abrindo. Talvez você fale assim, nossa, Deus tem sido tão bom para comigo. Você também plantou isso lá atrás. Por isso que Deus está abrindo portas para você agora. Tá bom? Continue fazendo isso. Vai passando isso para frente. Vai passando isso para frente. Porque é isso que vai melhorar o mundo das pessoas. Né? E quem sabe não melhora o mundo como um todo. Deus te abençoe, Wanda. Muito bom ter você aí. Deus te abençoe, Sandra, Jusilaine, Alice, Gleison Machado, irmã Ana, Carlinha. E todo mundo que está aí, Ângela, um grande abraço, Adriana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus assim permitir.